Oi pra você, aqui quem fala é a Lila e hoje nós vamos ter atualização do grandioso projeto super imersivo e louco da Torre Negra. Então, gente, esse aqui é o 8º livro do projeto. Antes dele, eu li um conto que chama As Irmãzinhas de Elúria, que eu não vou comentar muito sobre esse conto aqui com vocês, porque ele é um conto meio spin-off, assim, então você tem que saber algumas coisas da Torre Negra para conseguir compreender esse conto. Eu li a primeira vez esse conto no livro Tudo é Eventual e eu fiquei um pouquinho assim perdida, porque eu não tinha lido nada da Torre ainda, né? Não tinha lido só o Pistoleiro, mas fazia muito tempo, nem lembrava de mais nada. E depois que eu li o último livro, que foi As Terras Devastadas, eu li As Irmãzinhas de Elúria de novo. E foi muito mais legal, foi uma pegada totalmente diferente. A gente consegue buscar na memória algumas coisas que acontecem ali, que são mencionadas nesse conto, que a gente lembra ali da história da Torre Negra e tudo mais. Esse conto é protagonizado pelo Roland em uma das suas andanças por aí. E hoje nós vamos ter resenha deste daqui, lindo, maravilhoso. Esse livro, O Vento pela Fechadura, ele é o 8º livro da Torre Negra. Na verdade, ele não é um livro da Torre Negra. Ele é um livro spin-off, ele foi lançado depois que todos os livros da Torre Negra já tinham sido lançados. E ele conta uma história, né, do Roland. Então é mais ou menos assim. Ele acontece entre o 4º e o 5º livro. Então, entre o Mago e Vidro e os Lobos de Cala, existe o Vento pela Fechadura. É um momento em que o Roland e os seus amigos, né, estão indo na direção lá em busca da torre. E aí eles param, tem um pit stop lá, uma parada brusca por causa de uma situação que acontece. E aí nessa parada, lá na frente da fogueira e tudo mais, o Roland começa a contar a história do Vento pela Fechadura, que nada mais é do que um conto que a mãe dele lia pra ele quando ele era criança. E também tem uma outra história ali de uma outra coisa que aconteceu com o Roland, né, que ele tem em um tempo mais remoto, assim, antes dele conhecer esse pessoal todo, antes dele estar em busca da torre e tudo mais. Então, é muito, muito, muito legal, sério. Falar um pouquinho dos personagens. Bom, o conto começa, né? Essa história começa com os personagens que a gente já está acostumado na Torre Negra. Depois a gente vai ter outros personagens. A gente vai ter três núcleos de personagens. A gente vai ter o núcleo normal da Torre Negra, que são o pessoal da Torre Negra mesmo. O núcleo da história que o Roland está contando. Então tem o Roland, tem um outro pistoleiro amigo dele, que é o James. Tem uma cidadezinha lá e as pessoas que moram nessa cidade, e eles estão procurando um cara, um tal de Troca-Pele, que é tipo uma pessoa meio que amaldiçoada que consegue mudar de forma e se transformar em vários animais. Então esse Troca-Pele se transforma em vários animais e mata as pessoas. E aí o Roland vai pra essa cidadezinha, né? Ele tá contando a história de quando ele foi pra essa cidadezinha pra encontrar esse monstro. E aí, numa situação que acontece lá nessa cidade, enquanto ele ainda está investigando, ele acaba conhecendo um menino, e para esse menino ele conta a história do Vento pela Fechadura, que é uma história que a mãe dele contava para ele quando ele era criança. Essa história é de um menino chamado Tim. Ele é filho de lenhador, e aí o pai dele acabou morrendo, né? E a mãe dele se casou com o melhor amigo do pai dele. E aí as coisas começam a ficar meio estranhas e começam a acontecer várias coisas na vida desse menino, e ele acaba indo para uma grande aventura para tentar ajudar aí, para tentar salvar uma situação que aconteceu. Então, assim, é um conto que tecnicamente, assim, era para ser um conto de fadas. Mas estamos falando de quem? Estamos falando de Stephen King. Então, fofo! De fofo não temos nada, não é mesmo? Eu fiquei bem feliz, assim, com a história, porque ela não é uma história que tem uma pegada muito infantiloide, assim, o que eu acho muito chato quando algum livro conta uma história pra uma criança, assim, que tem aquela pegada muito infantiloide, assim, muito bebezoca, sabe? Eu gosto de contos mais legais, assim, mais densos, que tem uma moral bacana, e esse conto é muito legal. E o livro é mais ou menos isso, né? Ele contando essa história que aconteceu, que ele investigou, e esse conto do Vento pela Fechadura. Então, assim, foi um livro que deu muito quentinho no coração, porque ele é um livro, assim, que ele tem uma pegada diferente,
sabe? Ele tem uma pegada muito diferente da pegada do Stephen King, sabe? Esse não é tão denso, não é tão pesado. Ele é um livro mais leve, ele é um livro, assim, de transição mesmo. Pra botar ali no meio da Torre Negra, eu acho que ficou perfeito. Apesar de eu ter ficado bem indignada quando eu descobri que o King tinha lançado um livro 1000 anos depois de ter terminado a Torre Negra. Mas eu acho que valeu super a pena. Eu acho que dá uma quebrada bem legal ali no meio da torre. Se você estiver lendo a Torre Negra e só a Torre Negra, quando você acabar o Mago e Vidro, você lê O Vento pela Fechadura antes de ir para Lobos de Cala, tá? Eu ainda tenho mais 2 livros de Pit Stop. Eu tenho O Talismã e Salem para ler antes de ir para Lobos de Cala, que é o pit stop que eu vou fazer, porque o meu projeto é mais imersivo. Mas se você está lendo só a torre, esse livro, O Vento pela Fechadura, vem no box. Ele é o último livro do box, só que você vai ler entre o 4º e o 5º livro. Ele é o 4.5, tá? Não esquece. Então, assim, a série tá super densa, muita coisa tá acontecendo, a gente começa a ficar tenso, porque eles estão começando a chegar cada vez mais perto dessa Torre Negra, e esse livro vem, assim, pra te deixar mais tranquilo, pra você ter um momento, assim, de abstrair um pouco toda aquela tensão da Torre Negra. Eu gostei bastante, eu dei 5 estrelas pra esse livro, favoritei no Scooby, porque pra mim foi um livro muito gostosinho de ler, sabe? E ele tem 200 e poucas páginas. O King é conhecido por ser extremamente prolixo, né? Pois é, mas esse livro, ele é muito fluidinho, porque a história, ela tá acontecendo, e como ela é uma história, assim, meio misteriosa, o que vai acontecer agora, sabe? E tem aquela coisa da investigação do troca-pele, e tem aquela coisa lá do menino, que foi lá pra sua aventura, e as coisas que vão acontecendo com ele, coisas muito fantásticas. Ele tem uma pegada muito gostosa, e é um livro que flui, assim, super rápido. Eu li ele em pouco tempo, eu deveria ter lido mais rápido, eu acho que eu levei uma semana mais ou menos pra ler, mas é porque eu não peguei pra ler assim com assiduidade, sabe? Se eu tivesse pego pra ler com assiduidade, eu teria lido bem mais. Primeira vez que eu peguei ele, eu já li de cara assim 50 e poucas, quase 60 páginas, e tipo, eu nem percebi, sabe? Sentei ali e nem vi o tempo passar. Foi muito bacana, e é difícil o King ter essa pegada pra mim. Geralmente quando eu leio o King é uma leitura que é um pouco mais demorada pra mim. Eu já sou uma leitora lerda. E o King geralmente tem essa pegada meio lenta pra mim. Mas eu amei esse livro, sério, foi muito legal. Eu não vou dar muitos detalhes dele, porque ele é um livro que você precisa ter alguma noção da Torre Negra. Claro, se você não leu a Torre Negra, você pode sim ler O Vento pela Fechadura e você vai entender. Porque na introdução do livro, o King traz ali os principais acontecimentos que você deveria saber, que vão te ajudar a entender O Vento pela Fechadura. Então ele dá uma refrescada na sua memória. Se você leu o Mago e Vidro há muito tempo, você vai conseguir refrescar a sua memória. Se você não leu nada da Torre Negra, você vai conseguir se entender com esse livro mesmo sem ter lido a Torre Negra. Só que esses acontecimentos são spoilers da Torre Negra. Então, se você quer ler a Torre Negra, não recomendo, tá? Recomendo ler na ordem, beleza? E é isso. O próximo livro vai ser O Talismã, e ele já é um livro um pouco maior, ele tem 700 e poucas páginas e está previsto para que eu leia em outubro. Eu vou ler O Talismã em outubro, o Salem em novembro, e em dezembro vai ser o Lobos de Cala. E o projeto vai virar mais um ano, olha só, vai fazer aniversário de novo, a gente tá em um relacionamento sério. Eu e o Roland, assim, a gente já decidiu que a gente vai ficar juntos pro resto da nossa vida. Eu nunca vou acabar de ler a Torre Negra, porque eu comecei em 2019, já passou 2020, e em 2021 eu leio. Se eu conseguir dar uma apertada ali no passo das minhas leituras, eu consigo encaixar mais 1 ou 2 ali, mas ainda vão faltar 4, né? Eu tenho esses 3 ainda para ler, que vai ser outubro, novembro e dezembro. Eu separei um para cada mês, mas talvez eu adiante algum. E aí no ano que vem ficam 4 livros e um conto, que também é do Tudo Eventual. Então assim, não falta muita coisa. Só que como em 2020 eu ainda quero ler alguns outros livros, eu resolvi botar na meta só 3, né, que faltam agora. E os outros eu vou deixar para 2021, porque eu vou acabar ali no primeiro semestre, ali os primeiro
mês ali, eu já meio que dou um gás ali e termino logo esse projeto. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo de atualização desse projeto maluco que eu inventei na minha vida e que, sinceramente, eu não me arrependo. Porque tá sendo muito bom. Eu tô gostando muito do projeto em si, dos livros do projeto em si. O próximo vídeo que eu vou fazer vai ser de atualização, em que eu provavelmente já vou ter lido o Talismã. E aí eu venho trazer resenha pra vocês, falar um pouquinho sobre o que eu achei do Talismã e o que eu achei que se encaixa mais ou menos na Torre Negra, assim, claro, sem spoiler, né, gente? Por favor, né? Ninguém merece. E você, já é inscrito aqui no canal? Porque se você não é inscrito ainda, aproveita e se inscreve, ativa as notificações, deixa um like e comenta aqui o que você tá achando do projeto, se você de repente se empolgou um pouco pra fazer, porque eu não conheço ninguém que fez esse projeto. Só eu, doida mesmo. Deixa aqui nos comentários o que você está achando. Se você já leu O Vento pela Fechadura, se você já leu A Torre Negra, quais são suas expectativas, entendeu? E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!